Bom dia, Davi. Você tá me ouvindo? Tô. Eu tô com a voz meio alterada devido a uma crise de espirros aqui que eu tava tendo, mas vamos lá. Senhor, nosso Deus, Pai, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos dá de estar aqui nos deleitando sobre a sua palavra, Pai. Que os ensinamentos de Davi sejam somente aqueles que o Senhor esteja colocando na boca deles, que seja a sua doutrina sendo aplicada à vida real, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a mocidade aqui nessa fase de aprendizado e que nós possamos utilizar este aprendizado no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, ah, mostrando para todos o nosso bom testemunho e que as nossas ações refletem o nosso estilo de vida, a nossa cosmovisão que está voltada para Jesus. É nessa é nesse sentido que pedimos perdão pelos nossos pecados, Pai, e te oramos assim no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vou compartilhar aqui nossa tela, né, padrão. Deixa eu ver se é aqui. É isso aqui. Tá tudo certo aí, Vitor? Tudo certo. Tá. Então, deixa eu pegar aqui a caixa do chat aqui. Vamos lá. Quem tiver alguma dúvida, alguma contribuição, já sabe como é que funcionam nossas aulas aí, vai mandando no chat, que eu estou aqui com o chat aberto e eu vou conseguir acompanhar. EBD, galerinha EBD, bênção demais. Então, vamos lá. Estamos aí estudando. Esse ano, estamos estudando o quê? Finanças e fé cristã. Então, eu e o diácono Márcio Gonçalves estamos aí estudando finanças e fé cristã à luz das Escrituras, né? Da importância desse tema, do que ele tem a ver com a gente. Calma aí, pronto. Não, mas aí ele vai sempre aparecer aqui, Maíra, porque como eu sou co-host, aí fica aparecendo para todo mundo. A ideal é que eu... A ideia é mais porque se a Agnes entrar aí, eu tô atenta, não, entendeu? Eles vão adicionando lá todo mundo. Então tá bom. Desculpa atrapalhar. Tranquilo, valeu. Finanças e fé cristã, luz das Escrituras, jovens queridos e queridas, né? Pessoinhas bonitinhas de meu Deus. E no capítulo anterior, o que nós estamos no capítulo anterior? Uma alma que tem a memória, sabe falar pelo menos o tema da aula anterior? Ninguém vai saber dar um pitaco, um chute do que foi a aula anterior. Brincadeira, né? Vocês são muito vergonhinha. Escreve aí, pelo menos, seus bandos de vergonhinha. Vamos lá, 10 segundos. 10 segundos, vamos lá. Capítulo anterior, estudamos aí sobre, né, formas de conseguir dinheiro. Formas de conseguir dinheiro legítimas e ilegítimas. Aprendemos aí sobre, né, Ike Option, né, tática do palito. Já ouviram aí, estratégia do palito? Né, as pirâmides modernas aí que tem recheado a cabeça do jovem com a rasta para cima. Vimos aí jogos de azar. Uma breve passada na aula anterior, só para um resuminho. Jogos de azar. Vimos essa questão de mega-sena, desses jogos, né, de sorte. Vimos também, né, óbvio, mas sempre bom frisar, a questão do tráfico, né, não somente a troca e a venda, mas o consumo, que também influencia essa forma equivocada de conseguir ganhar dinheiro e utilizar o seu dinheiro. E também vimos formas legítimas de ganhar dinheiro, né, gente? Trabalhando, igual o menino Neymar Júnior aí, trabalhador brasileiro, rala muito, mas ganha milhões. Vimos aí que existem formas, que a forma legítima e primária é o trabalho, né? Esse trabalho semanal que o Senhor nos chama a executar os nossos dons e talentos, ao chamado dele para a nossa atuação na sociedade. E hoje nós vimos aí, 3 aulas já até agora, e hoje nossa aula vai ser sobre crédito e a dívida. Bênção
ou maldição? Crédito e a dívida, bênção ou maldição, jovens rebentos? E aí depois até as nossas outras 9 aulas aí. Crédito e a dívida, bênção ou maldição? Então, que será, né, que as escrituras falam a respeito do crédito, desses empréstimos diversos, né, para diversos fins, empréstimos para diversas finalidades. As escrituras falam, será a respeito disso, meu jovem? Fala a respeito disso, meu querido? Vamos descobrir hoje. Vamos descobrir hoje o que as escrituras nos ensinam a respeito do crédito, de empréstimo. As escrituras falam, sim, a respeito. Vamos ver algumas passagens bíblicas. Quem pode fazer a leitura? Tá pequenininho ou tá visível bem aí? Tá visível bem, né? Alguém faz a leitura desse versículo aí? Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como credor que impõe juros. Então, passagens sem juízo de valor ainda, hein, gente? Apenas passagens bíblicas que tocam no assunto, mostrando que isso é a realidade da vida humana. Alguém faz a leitura? Não só o Léo, né? Tem outras pessoas na sala, por favor. Até o irmão não emprestarás com juros, seja dinheiro, seja comida ou qualquer coisa que é costume se emprestar com juros. Olha só, temos aí também outro versículo, outra passagem para fechar. Participação, quero participação. Pessoas que estão falando, vão falar. Eu leio. O que não empresta seu dinheiro com usura, nem aceita suborno contra o inocente. Quem deste modo procede não será jamais abalado. E aí uma passagem de Provérbios conhecida, né, que fala que o que aumenta seus bens, o que aumenta seus bens com juros e ganância, ajunta-os para os que se compadece dos pobres. Então a Escritura tem passagens, meus irmãos, falando a respeito dessa questão do crédito e da dívida. Existem passagens que falam a respeito do assunto, passagens que tratam o assunto, muitas vezes, mostrando que pessoas faziam isso. Pessoas emprestavam. E não pense só na questão do dinheiro, mas dessa relação de crédito, de empréstimo, de coisas, né? Lá em 2 Reis tem um texto muito conhecido do profeta, que ele fala assim, que olha, fala para o vizinho, vai, pede emprestadas vasilhas a todos os teus vizinhos, vasilhas vazias, não poucas. Quem lembra dessa passagem? Quem lembra de quem esse profeta está falando aí? Quem lembra? Quem lembra? Ninguém lembra, ninguém vai dar um chute. Elias ou Eliseu vai ficar na dúvida aí, depois procura. Para largar de ser besta, que eu não vou falar tudo. Passagens mostrando que era comum essa relação de troca, né? Não coloquei todas, mas umazinha aí. Passagens, inclusive, na Escritura, regulando essa situação de empréstimo. Alguém faz a leitura dessa passagem, por favor? Alguém que não leu, alguém que não leu. Quero pessoas que não leram. Bora! Ninguém vai ler. Se alguém pedir emprestado a seu próximo um animal e este ficar aleijado ou morrer, não estando presente o dono, pagá-lo-á. Então, olha só, falando a respeito, né, de regulamentação, a respeito de empréstimo, ali no Pentateuco, também tem esse de Deuteronômio, se emprestar alguma coisa ao teu próximo, não entrarás em sua casa para lhe tirar o penhor. Então, as Escrituras, inclusive, tem versículos como o povo ia entrar na terra prometida, o povo ia adentrar uma terra que Deus prometeu para que eles vivessem debaixo de leis justas, para que os povos ao redor olhassem aquelas leis justas e falassem, que Deus justo esse povo tem, queremos imitá-los. E aí, como essas leis e esse relacionamento com o Senhor envolve todas as áreas da nossa vida, certamente crédito e dívida estariam envolvidos nos aspectos da lei, ao ser contemplados pela lei. Mas será que nós podemos entender essa questão do empréstimo, de crédito, como uma proibição absoluta?
Porque tem uma passagem conhecida em Romanos que diz: a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor, com que vos ameis uns aos outros. Pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Será então que isso é pastor, uma... Opa! não sei se é só para mim, mas o senhor está travando muito. Acho que eu nem ouvi o que o senhor falou aí. Alguém confirma aí. Para mim não travou, não. Não, Para mim tá de boa. Foi mal a internet aqui, então foi mal. Tranquilo. Então, será isso uma proibição absoluta? Eu lembro da história de um famoso servo de Deus, George Miller, que foi citado, inclusive, no PG presencial, sexta-feira, PG1, alô aí para a galera do PG1, que citamos George Miller, que foi um pastor missionário que ele administrava um orfanato. E ele chegou a alimentar em Bristol, lá na Inglaterra, nesse orfanato, mais de 1.000 crianças. E aí, ele tinha um estilo de vida. Ele falou assim, que a palavra de Deus dizia para ele: não fiqueis devendo coisa alguma. Então, ele nunca comprava nada se não fosse à vista. E aí, ele registra lá na biografia dele, né? Na biografia dele, que ele nunca comprava nada se fosse à vista. Porque ele falava que Deus ia prover sempre o da manhã. Então, ele não comprava um pão hoje e já comprava, não, aproveitar aqui e comprar aqui o pão da semana. Não, ele ia todo dia, comprava um pão, alimentava as crianças. Ia todo dia lá, pegava o dinheiro das ofertas, comprava o pão e alimentava as crianças. Porque ele falava que não podemos ficar devendo coisa alguma para ninguém, porque a palavra de Deus ensina isso. Era um homem de fé que realmente viveu, segundo a sua consciência, essa palavra aí. Mas será que isso é uma proibição absoluta, meus irmãos? Será que essa é uma proibição absoluta quanto a empréstimos, quanto ao crédito e à dívida? O salmista nos fala que ditoso o homem que se compadece e empresta, ele defenderá a sua causa em juízo. Eu repeti 2 vezes aqui, sem querer. Ditoso o homem que se compadece e empresta, porque ele defenderá a sua causa em juízo. Então, a gente vê esse aspecto, meus irmãos, positivo. A gente vê esse aspecto positivo que, olha, beleza. Certamente, não podemos entender não podemos ter essa visão de que há uma proibição absoluta na palavra de Deus quanto ao crédito e à dívida, porque há sim um aspecto positivo, como é dito aqui no Salmo, como é registrado aqui nos Salmos a respeito do homem que é ditoso e que se compadece e empresta. João Calvino faz o seguinte registro a respeito dessa questão de que se realmente é proibido, de qualquer maneira, o empréstimo. Alguém faz a leitura? Bora, gente. Não há nas Escrituras testemunhos pelo qual seja totalmente condenado todo juro, pois a sentença de Cristo, vulgarmente julgada, bem manifesta, isto é, emprestar sem nada esperar, tem sido falsamente torcida nesse sentido. Jesus, querendo corrigir o vicioso costume do mundo de emprestar dinheiro, podemos emprestar principalmente àqueles dos quais não há esperança de recobrar. Temos o costume de atentar primeiramente para onde se pode colocar o dinheiro com segurança, mas dever-se-á antes ajudar os pobres com quem o dinheiro está em perigo. Assim sendo, essas palavras de Cristo equivalem a dizer que ele ordena assistir aos pobres antes que os ricos. Não vemos ainda proibido seja todo juro. Olha só, então, João Calvino, hein? 500 anos atrás, já falando sobre, olha, não é que é errado você emprestar juros, inclusive não há problema, inclusive tem tudo com a palavra de Deus quanto a isso, fazendo uma proibição completa. E aí Calvino vai falar até a respeito de 7 prescrições que deveriam gerir o direito moral do empréstimo a juros. Falava sobre a respeito do benefício sobre a pobreza de alguém, que você não deveria buscar benefício sobre essa pobreza, benefício em cima do pobre, que você deveria considerar sempre a piedade, a caridade quando você estivesse lidando com empréstimos a juros. Não propor condições
que nem você aceitaria. E isso é uma régua muito interessante, porque as pessoas às vezes propõem condições para os outros que, se fosse para si mesmo, não iria aceitar. Ele também disse, João Calvino, comentando esses textos a respeito de juros, de dívida, de empréstimo, que também deveria ser considerado que o tomador do empréstimo não esteja tomando mais do que o preço, não receba de salário mais do que o preço que está sendo emprestado, porque ele ia contrair uma dívida que muitas vezes ele não ia conseguir pagar. Outro elemento que ele considera nessas 7 prescrições é não utilizar, no caso, o povo de Deus, a desculpa, a justificativa de que porque todos emprestam a juros exorbitantes, então eu não sou besta, vou emprestar também. Não, você deve considerar, sim, a palavra de Deus, não o contexto social, não as circunstâncias econômicas que você vive, e que você deve também visar o bem quando você realiza quando você empresta dinheiro a juros. Você não deve visar somente o seu lucro, mas saber se aquilo vai trazer benefício à pessoa que está tomando emprestado. E também, por fim, ele até fala sobre leis públicas, que muitas vezes a gente até enquadra isso aqui como agiotagem, que os agiotas que emprestam a dinheiros que são muito exorbitantes, que até ultrapassam os que a lei define. Aí João Calvino vai dizer que, olha, mesmo se você for emprestar juros, não exceda os limites da lei pública, da lei civil da nação que você está vivendo. Então, meus irmãos, não precisamos tirar um pouco a nossa visão negativa a respeito de empréstimos, uma visão 100% negativa a respeito de juros, empréstimos e coisas do gênero, porque o próprio Senhor Jesus, nas Escrituras, fala a respeito de juros. Quando ele cita a parábola ali das 10 minas, quando ele falando a respeito de que, olha, te dei a parábola das 10 minas e dos talentos, né? Que ele fala assim, que, olha, te dei um talento, voltei, por que você não puseste teu dinheiro no banco para render a juros? Por que você vai botar o dinheiro no banco se não é para render? Que o contraponto era você pegar o dinheiro e não fazer nada com ele, você esconder e guardar o dinheiro. E aí o Senhor Jesus até critica o administrador das 10 minas e também do talento, porque não puseste o meu dinheiro no banco, e então na minha vinda receberiam com juros. E aí na parábola dos talentos, cumpria, portanto, que entregasse o meu dinheiro aos banqueiros e ao voltar receberia com juros o que é meu. Então, vamos começar a mudar a nossa visão, para não ficar tão negativa quanto a questão do empréstimo, juros e dívidas. Por mais que, como veremos na continuidade da nossa aula, cautelas sejam necessárias. Cautelas sejam necessárias, porque todo cuidado é pouco, meus irmãos. Todo cuidado é pouco. Alguém faz a leitura, como João Calvino aqui nos lembra, sem ser o Léo, porque o Léo já leu demais. Só fica o Léo aqui. Quero outra pessoa. Quanto aos emprestadores de dinheiro, bem difícil achar no mundo um só deles que não seja repasse e gatuno. Vale dizer, dado a ganho, desonesto e iníquo. Calvinão falava as palavras difíceis, hein? O que é gatuno? Bota no Google aí. O que é repasse e gatuno? Bota no Google e solta aqui no nosso chat. Veja que João Calvino, por mais que seja fale positivamente a respeito de empréstimos e juros, ele também faz ressalvas, falando em que realmente é verdade, que a maioria das pessoas que vivem de empréstimos e juros realmente são ladrões, querem sempre lucrar com o sofrimento, com a necessidade, com o desespero alheio. Por isso que essas críticas, né, a emprestadores profissionais como agiotas, que vivem disso, vivem do desespero do pobre que precisa de uma verba extra para algo e colocam juros altíssimos que ninguém vai conseguir passar e depois acaba transformando aquela pessoa em escrava dela. Crédito e dívida, meus irmãos. Precisamos tomar cuidados. Alguém faz a leitura. Sem ser o Léo e a sua noiva Jade, né? Porque, pelo visto, só está eles aqui na aula. O rico domina sobre o pobre, e o que toma emprestado é servo de quem empresta. Veja só o cuidado que devemos ter, porque realmente é isso.
Realmente você acaba dependendo das taxas de juros, dependendo do valor que foi solicitado ali, você fica escravo, você fica servo daquela pessoa que te emprestou. Deuteronômio 28, 12 diz que o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para te dar chuva na tua terra no seu tempo, para abençoar todas as obras das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Falando a respeito do Deuteronômio, ao mesmo tempo que, como lemos no começo, regulava, de certa forma, empréstimo sobre a questão dos juros, do irmão e tudo mais, aqui fala, olha, não tome emprestado. Justamente, olha, seja cuidadoso ao tomar emprestado. Por quê? Por quê? Porque alguém lê para a gente. O ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Porque essa é a regra, meus irmãos. O ímpio é sem vergonha. Geralmente, pecador é um bicho sem vergonha complicado. Aí ele pede emprestado e não paga. Quem nunca? Quem nunca tomou um golpe aí, do amigo ali, me empresta aqui, 10 conto, depois eu te pago. Até hoje você está esperando 10 conto. Por isso que é melhor só se compadecer e dar o dinheiro aí. Tome, deixa eu ser caridoso, tome uma oferta para você. Aí você vai lá e oferta a vida do necessitado. Mas, todavia, apesar desses aspectos negativos, podemos, olha só, podemos sonhar, meus irmãos. Essa imagem é meramente ilustrativa, que fique claro. Não sou eu ali com minha esposa e filhos. E, essa aí é a casa do Léo. A casa do Leozinho? É. O moleque é enjoado, hein? Mansão Wayne aí, Leozinho? Tá na Mansão Wayne? E nada, E olha só, queria. podemos sonhar, meus irmãos. Podemos sim sonhar. Como nós já aprendemos nas primeiras aulas, riqueza é bênção de Deus. Deus nos dá recursos financeiros, sim, para que a gente use para o nosso deleite, para que a gente use para as nossas necessidades e até há espaço para deleite mesmo, viagens, comprar coisas que você quer e tudo mais. Deixe com cautela, com gerenciamento responsável, considerando também ajudar o necessitado, mas podemos sonhar porque dinheiro é uma bênção de Deus, nunca ignorando os cuidados e as atenções, mas dinheiro é uma bênção de Deus. Um autor chamado Wayne Grudem diz o seguinte, alguém faça a leitura para nós outros. Quando nós entendemos o que tomar emprestado realmente nós percebemos a capacidade de nós tomarmos emprestado e emprestar para o outro. É maravilhoso o dom de Deus que Deus dá para nós como seres humanos. Se nós não pudermos tomar emprestado ou emprestar dinheiro, mas tiver que operar só na base do dinheiro vivo, o mundo teria um padrão de vida extremamente inferior. Não apenas nas nações mais ricas do mundo, mas também nas mais pobres. Meus irmãos, veja que palavra empolgante aí do nosso teólogo Wayne Grudem, que é, inclusive, também formado em economia por Harvard, o cara PhD de não sei o quê, um monte de coisa. Olha só, ele considera até a ideia de emprestar e tomar emprestado um dom de Deus. Veja, meus irmãos, que bênção, muitos vivem em casa alugada. Alugar é tomar emprestado. O bem não é seu e você ali se compromete a mensalmente pagar um valor para usufruir daquele benefício. Da mesma forma, veja, muitas vezes, ele até dá um exemplo num livro dele chamado Negócios para a Glória de Deus sobre carro. Eu tenho um carro, olha, gatuno, Marissa falou que gatuno é aquele que furta, ladrão, é isso aí, muito bom. Ele dá um exemplo de carro. Olha só que bênção você poder estar aqui. Você tem o seu carro aqui em Brasília, mas você precisa viajar para outra cidade e precisa se locomover de carro em outra cidade. Aí você vai lá e aluga um carro. Você toma emprestado aquele carro e paga pelo aquele empréstimo, paga pelo uso daquilo.
Isso serve, meus irmãos, para casa, carros, quando você se hospeda em hotel, até roupa. Pessoas muitas vezes preferem alugar uma roupa de casamento, porque é muito mais em conta, é muito mais viável do que comprar um vestido de casamento. Quem já casou aí, já foi atrás ou está pesquisando aí, sabe como é caro o vestido de casamento? Então, deixa eu pagar aqui, deixa eu tomar emprestado esse vestido por um dia, por 2 dias, e aí vai lá e paga um valor. Esse processo, meus irmãos, de tomar emprestado, e emprestar, ele é como se ele multiplicasse a riqueza disponível no mundo muito mais vezes do que é possível calcular. Já pensou se fosse tudo só na base do dinheiro? Como é que você ia ter um carro? Você ia ter que juntar aí 10 anos para poder comprar um carro. Como é que você ia ter uma casa se não fosse de herança, que alguém já tivesse deixado para você? Como é que você ia, às vezes, comprar uma geladeira nova? Ia ter que juntar quanto tempo? Então, há sim benefícios em tomar emprestado. Há sim benefícios em você tomar emprestado no sentido de que é bênção, que é dons, que são oportunidades que Deus concede. Então, a própria ideia de financiar uma casa. Você não ter ali 100 mil reais para comprar uma casa. 100 mil reais em Brasília, você não compra, no plano piloto, você não compra nem um quadrado, nem uma parada de ônibus. Mas vamos lá, muitas vezes a família aí, 500 mil, você não tem condição de juntar 500 mil para comprar uma casa boa, mas aí você tem condição de pagar um empréstimo que quite essa casa, de tomar emprestado um dinheiro, pagando, obviamente, a juros, e, infelizmente, muitas vezes, os bancos tomam juros que não são razoáveis, e outras vezes tem casos que são a juros viáveis, e aí você toma emprestado para comprar a casa. Está lá o banqueiro com 500 mil parado no seu banco, o dinheiro parado, e aí ele chega, empresta para você, faz esse dinheiro girar, você compra a casa, você ou constrói a casa. Por causa dessa construção da casa, o empreiteiro também teve acesso a esse recurso, contratou pessoas, comprou material, pegou o dinheiro também, colocou no banco, de volta ao banco, para poder render no banco também, e aí fazendo o dinheiro girar para o bem comum, fazendo o dinheiro girar para que haja essa multiplicação de riqueza, para que haja esse benefício das pessoas terem acesso a bens, terem acesso a bens que facilitem a vida, que tragam benefícios à sua vida. O próprio plano de saúde é assim. É como se você estivesse pagando empréstimos pequenos de consultas, sendo que, muitas vezes, quando você vai pagar a consulta de uma vez, no hospital de uma vez, você não tem o dinheiro. Mas você lá no plano de saúde está pagando já. Pagando de pouquinho em pouquinho para um dia, caso você precise utilizar. Então, meus irmãos, que bênção, né? Imagine começar um empreendimento. Como é que você vai começar um empreendimento se você não tem recursos? Olha que bênção você poder ir no banco, fazer um empréstimo para começar um empreendimento, comprar equipamentos para começar a sua empresa, comprar equipamentos para dar início aos seus negócios. Então, há muitos benefícios em tomar, sim, emprestado. Não precisamos enxergar de maneira negativa, como de maneira somente, absolutamente negativa. Se não pudéssemos tomar emprestado, como o N. Gruden diz aí, mas tivéssemos que operar somente na base do dinheiro vivo, certamente o padrão de vida seria inferior. O sistema de empréstimo, inclusive o N. Gruden vai além e fala a respeito de que esse sistema de empréstimo ele reflete atributos de Deus, atributos de mordomia, atributos de fidelidade, atributos de honestidade ao contrair um empréstimo e sempre pagar em dia, atributo de sabedoria ao saber escolher as taxas de juros, ao saber escolher o que precisa ser tomado emprestado, atributos de misericórdia quando você empresta para as pessoas, quando você empresta para as pessoas que estão em necessidade também, e também atributos de bondade e de amor quando você vê o necessitado e aí ele precisa de um recurso, não tem o dinheiro para aquilo e você empresta esse dinheiro para ele.
Muitos benefícios. Uma bênção, né, meus irmãos? Interessantíssimo essa questão. Vamos lá, continuar. Mas, buts, empréstimos contrair dívidas, o boleto tem quem não está aí? Se bem que só tem jovens aí, o máximo do boleto que tem é boleto do Nubank aí. Mas os boletos são problemas, meus irmãos. Os boletos causam dores de cabeça. Os boletos aí tiram o sono das pessoas. O boleto tira o sono, angustia muita gente, porque a grande tentação em tomar emprestado, esse benefício de tomar emprestado, de fazer empréstimo, do crediário, há também grande tentação nele. Porque muitas vezes as pessoas são tentadas a tomar além do que é sensato. Muitas vezes as pessoas são tentadas a tomar emprestado coisas que elas não vão conseguir pagar. E muitas vezes coisas que elas não necessitam. Então são armadilhas muitas vezes que levam à imprudência. Imprudências que no desespero as pessoas fazem empréstimos a juros absurdos, revelando uma péssima mordomia, um péssimo desperdício dos recursos que Deus tem lhe dado. Como João Calvino nos lembrou em alguns versículos que nós lemos, não podemos ser ingênuos. Credores, sim, podem ser gananciosos. A maioria deles são gananciosos. Emprestam para que as pessoas, muitas vezes, eles emprestam de forma que as pessoas, muitas vezes, não vão ter nem condição de arcar com aquele débito e ficam depois tirando vantagem da pobreza e do infortúnio de cada pessoa. Lá no Salmo, como a gente viu, né? Que o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. Há advertências, meus irmãos, porque também quando a gente fala a respeito desses aspectos negativos, do péssimo exemplo de mordomia e desperdício, também envolve outros pecados, envolve outras falhas diante de Deus, porque quando você toma emprestado e não paga, você também falta com a sua palavra. Você falta com o seu testemunho. E aí é por isso que o Senhor Jesus, lá em Mateus capítulo 5, Sermão da Montanha, nos ensina. Alguém lê, por favor. Também ouvistes que foi dito aos antigos: não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os seus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrada de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei, nem jures pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra, sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Estão vendo? Então, quando você toma emprestado e não cumpre com a sua palavra, com o acordo que foi firmado, de parcelas, de datas e todos os elementos envolvidos ali no contrato, você está se faltando com a sua palavra. Você está se dando um mau testemunho, dando um mau testemunho diante dos homens de Deus, envergonhando o nome do Senhor. Tanto é que há esse excesso de advertências nas Escrituras sobre essa ideia de, olha, cuidado com o que você jura, cuidado com a péssima mordomia, cuidado com tomar emprestado sendo que você não tem condições alguma de pagar. Considerações finais, meus irmãos. Vamos para as considerações finais, né? Considerações finais. Todo homem, lembrando, todo homem é um devedor de Cristo. Olha só também o que nos ensina esse relacionamento de emprestador, emprestar e tudo mais. Todo homem, e Calvino nos lembra disso, é um devedor de Cristo, porque os nossos pecados são dívidas. Os nossos pecados, Deus não chega, a gente fala assim, é graça, é graciosamente, beleza, para você é graça, porque você não precisou fazer nada. Mas alguém pagou o preço. Todo pecado é uma dívida. Todo pecado é uma dívida. E nós vamos aumentando as nossas dívidas diante de Deus.
E se não fosse o Senhor Jesus que paga essa nossa dívida, que nos livra dos nossos débitos diante de Deus, que com a sua própria carne ali na sua morte na cruz do Calvário recebe todo o pagamento da dívida que era minha e sua, nós não teríamos esse relacionamento com o Senhor Jesus. Nós não teríamos essa amizade com Deus, nós não faríamos parte da família do Senhor, adotados mediante a fé do Senhor Jesus Cristo, mediante a fé em Cristo. Então lembre-se disso, porque todo pecado é uma dívida. Então, de certa forma, sim, devemos ter cuidado com dívidas que nós assumimos. Porque toda dívida que nós assumimos, todo pecado que vamos adicionando às nossas vidas, continua sendo uma dívida que nós temos com Deus. Lógico, o Senhor Jesus já nos pagou essa dívida, mas não é por causa disso que a gente vai bagunçar e ficar agora aumentando as nossas dívidas de forma deliberada. O apóstolo Paulo até fala na carta aos Romanos que isso é insensato, porque só porque abundou a graça agora vamos abundar em pecado? E agora só porque Deus, pela graça, nos perdoou, vamos viver da maneira como queremos, pecando sem restrições? Não, devemos sim considerar o nosso modo de proceder. Devemos lembrar também, meus irmãos, que Deus nos ensina a forma adequada de lidarmos com o dinheiro, com o capital, com o lucro, né? Precisamos, sim, de freios, né, para poder essa questão do poder, freios ao poder do dinheiro. Precisamos considerar tudo isso, porque existe uma maneira adequada de lidar com tudo isso. E, obviamente, não é só visando o lucro a qualquer fim, não é só o trabalho, o labor, como nós vimos na aula passada, está acima do lucro a qualquer custo. Essa é a razão de que a Escritura, por mais que não condene de maneira absoluta a dívida, o crediário, o empréstimo, fale a respeito da caridade, fale a respeito de que, olha, devemos ser bondosos, devemos ser caridosos, devemos ser generosos com os nossos recursos. E também não devemos esquecer que o direito os direitos da pessoa estão acima dos direitos os direitos da pessoa estão acima dos direitos do dinheiro, porque isso é que cria esses freios e limitações, por exemplo, com relação à taxa de juros. Se eu ver, por isso que a Escritura fala, olha, não cobre juros do necessitado, não cobre juros do pobre, porque o nosso direito de ter lucro, a nossa ganância de ter lucro não pode ser maior do que o respeito, do que o direito diante do pobre. Então, precisamos sim considerar isso e sermos caridosos em todo tempo. Conclusão, essa foi a aula mais rápida da história da humanidade, hein? Estou orgulhoso. Estou orgulhoso demais. E, olha só, conclusão, vamos para o final. Conclusão. E aí chegamos à conclusão. Pode ou não pode? Pode ou não pode? É a pergunta que fica com relação a posso fazer empréstimos? Posso assumir dívidas? Posso comprar coisas parceladas? Posso comprar coisas parceladas? Porque agora todo mundo tem um cartão. Você vai lá no Nubank, o cara te dá um cartão, já te dá um limite aí, já qualquer banco digital já dá R$1.000 para você de limite. Só você botar um dinheiro e vai na conta lá. E aí, apesar, todo mundo se empolga, né? Porque acha que porque está lá, eu tenho o limite do cartão, eu tenho aquele dinheiro é meu. Posso usar como eu quiser e tudo mais. Cautela, meus irmãos, cautela. Por isso que devemos nos fazer a pergunta, eu preciso é a pergunta que você deve fazer sempre que você for comprar algo. Eu realmente preciso disso que eu estou comprando? Realmente isso que eu estou comprando vai trazer benefício à minha alma? Isso que eu estou comprando vai revelar uma boa mordomia ou uma péssima mordomia das coisas que Deus tem me dado, dos recursos que o Senhor Deus tem me dado? Eu ganho, meus irmãos, fictício, gente. Eu ganho R$1.000, eu quero ter um iPhone de R$10.000. É justo? É preciso? Eu tenho condições de ter esse bem?
Será que vale a pena o sacrifício para ter esse bem? Então, eu não estou crucificando quem tem iPhone nem nada do tipo, não, meus irmãos. Eu estou falando que nós precisamos, sim, meditar a respeito do que nós compramos e a forma que nós compramos. Não podemos ser dados a impulsos. Vamos ter uma aula sobre isso, sobre consumismo, sobre consumismo, essas coisas do tipo. Mas não podemos ser dados a impulsos. Precisamos, sim, diante de tudo que vamos comprar, utilizar sempre que possível esse benefício do crédito, do empréstimo, de parcelas, porque é uma bênção de Deus, como nós vimos. Mas devemos fazer isso com cautela, com meditação, com consideração a respeito do Senhor e dos recursos que Ele tem nos dado. Se realmente é necessário aquilo, se realmente isso não está excedendo os meus recursos, se realmente isso revela se eu tenho feito uma boa mordomia, ou tenho desperdiçado, ou tenho rasgado o dinheiro que Deus tem me dado com coisas que eu não preciso, com coisas que eu não necessito, acumulando bens no meu lar. Então, fica aí, meus irmãos, a reflexão a respeito de crediário, sobre crédito e dívida, que é a nossa aula de hoje. Sempre na presença do Senhor Jesus, porque é Ele, por meio da sua palavra, da comunhão com Ele, que sempre vai nos dar a orientação adequada, que sempre vai nos fazer submissos à sua vontade, para que sejamos piedosos na maneira em como nós adquirimos empréstimos e utilizamos o crediário que Ele graciosamente tem colocado à disposição de muitas pessoas. Lembrando sempre dos avisos e das advertências, mas considerando que é uma bênção da parte do nosso Deus. Amém? Meus irmãos, encerramos nossa aula de hoje. Ninguém fez pergunta, ninguém fez consideração. Então, nós vamos agora para os avisos, diretoria, mocidade, avisos dessa semana, por favor. Achei que o nosso vice-presidente estava aqui. Mas como não é verdade, o vice-presidente está aqui. Ué, já foi? Ele estava. Caiu. Acho que ele caiu. Vamos dizer que ele caiu. Não, mas a gente mandou o calendário lá essa semana. Então fiquem atentos. Tivemos o início dos nossos PGs presenciais. O início não, retorno, né? Vai ser naquele esquema, rodando. Então fiquem atentos para quando for o seu. E não deixem de participar também online. Continua sendo bênção. E no sabadão que vem vamos ter um esquema especial aí para a galera. Então fiquem ligados no WhatsAppzinho, no grupo da UMP, que vocês vão saber direitinho como é que vai ser o esquema. É isso aí. E hoje, mais tarde, culto, né? Vamos marcar presença, jovens. Isso aí, meus irmãos. Marcar presença. E é isso, meus queridos. E é isso. Fiquem atentos aí às informações dos grupos. Sábado, dia dos namorados. Quem tem namorado vai namorar. Quem não tem namorado vai aproveitar a solteirice na presença do nosso Deus, que é uma bênção também ser solteiro. Muito menos problemas de vida tem os solteiros do que quem namora aí. E é isso, vamos orar. Vamos baixar nas cabeças e fazer oração. Senhor nosso Deus, obrigado, Pai. Obrigado pelas bênçãos do Senhor na nossa vida. Obrigado porque o Senhor nos concede privilégios e benefícios inimagináveis. O Senhor nos concede essa oportunidade de contrair empréstimos, crediário, utilizar o dinheiro para o nosso benefício, das nossas famílias, e do benefício do próximo também. Mas, infelizmente, precisamos, Pai, considerar o pecado, os seus efeitos na sociedade humana, efeitos esses que também incluem o crediário e a dívida. Nos livra dos males de comprar e de contrair empréstimos baseados na ganância e que revelam péssima mordomia dos recursos que o Senhor tem nos dado. Nos dá a sabedoria que vem somente de Ti. Nos dá a sabedoria e a comunhão que vem por meio da comunhão com o Senhor Jesus. Para que sejamos bons mordomos,
fiéis em tudo que o Senhor tem colocado diante de nós. É a oração que nós fazemos no nome do Senhor Jesus. Amém. Valeu, galerinha da mocidade. Bom domingo. Valeu. Bom